No vídeo de hoje, eu vou estar trazendo 10 erros psicológicos com base na neurociência que você pode estar cometendo ao permitir que tudo e todos ao seu redor influenciem em suas emoções. Eu tenho certeza que nós somos esponjas emocionais, absorvendo tudo e qualquer situação que nos acontece. A verdade é que maturidade emocional não é sobre você não sentir ou você ignorar os seus sentimentos. A maturidade emocional é que, em meio a turbilhão de emoções que está te invadindo, você ter o seu autocontrole, você ter a capacidade de saber discernir, de você filtrar de fato o que é bom para você e o que não é, você simplesmente jogar fora. Fica comigo nesse vídeo, eu vou estar te apresentando 10 erros que você pode estar cometendo ao permitir que tudo e todos ao seu redor influenciem no seu comportamento. Sabe aquela famosa frase que conhecimento liberta? Então, no ano passado, mais ou menos, eu comecei a estudar neurociência. E é natural que quando a gente começa a estudar, a gente começa a ficar mais inteligente emocionalmente, a gente começa a ser mais produtivo, porque de fato a gente está entendendo como o nosso cérebro funciona. Só que é inevitável a gente ter sentimentos. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Só que o primeiro erro que a gente comete com base na neurociência é tentar ignorar esses sentimentos. Eu li esse livro aqui, Por que Ninguém Me Disse Isso Antes, que é da doutora Julie Smith. Ela é uma psicóloga. E ela fala que as emoções, ela vai exemplificar que as emoções são como as ondas do mar. A gente tem que permitir que elas venham, perpassem e sigam o seu caminho de volta. O que eu quero dizer com isso? É que quando você está em um sentimento de ansiedade, medo, tristeza, enfim, desânimo, a gente tem que olhar com carinho para essa nossa emoção, porque ela está sinalizando alguma coisa. Seja que o nosso limite ele foi ultrapassado, seja que você precisa aprender alguma coisa sobre isso. A sua emoção, ela não é sua inimiga, muito pelo contrário, ela está vindo para te sinalizar o que está acontecendo. O que a gente não pode fazer é pegar isso e tentar ignorar ou passar por cima sem olhar com atenção, porque o nosso cérebro, ele entra em estado de alerta. E aqui eu quero trazer um dado científico, né? O nosso cérebro, ele possui uma amígdala, que é a parte do cérebro responsável pelo medo. E quando ela é ativada, ou seja, quando você ignora algum sentimento, ela é ativada ainda com mais força, fazendo piorar a situação. Então, o que eu aprendi através do livro da doutora Julie Smith e também estudando um pouco de neurociência, as nossas emoções, elas não devem ser ignoradas. E um conselho que eu posso te dar é você parar de tentar ignorar as suas emoções, pare de ignorar as coisas que acontecem contigo e começa a olhar o que isso está te demonstrando, o que esse sentimento quer te mostrar, que limite foi violado, entende? E o segundo erro que nós cometemos com base na neurociência é dar significado diferente aos fatos, que é basicamente: vamos supor que duas pessoas foram mandadas embora no mesmo dia do seu trabalho. Uma ela pensa, eu sou um fracasso, e a outra vai pensar, tudo bem, esse emprego não me comporta mais. Você consegue entender que a química cerebral produzida em cada uma é diferente? Enquanto uma está liberando cortisol, a outra ela está liberando dopamina, que no caso é uma, ela está se sentindo um fracasso total, ela está querendo, né, se desmoronar inteira no sofá, chegar em casa e simplesmente se esconder. Já a outra, bom, tudo bem, esse emprego já não me comportava mais, eu tô a fim de evoluir. Ela vai focar em encontrar soluções. O fato é que o nosso cérebro, ele lida com interpretações e não ao que aconteceu no evento em si. E novamente eu vou citar o livro do Por que Ninguém Me Disse Isso Antes, que é basicamente você desenvolver a sua metacognição, que é a capacidade de você pensar sobre os seus pensamentos. Então, por exemplo, enquanto uma está ali olhando de forma negativa para o fracasso dela, querendo só, né, ficar desaparecida ali no sofá, ser consumida pelo seu sofá, a outra ela está buscando soluções. Então, ao invés de você olhar para uma situação de forma negativa,
Por que você não começa a desenvolver o pensamento de como eu posso estar resolvendo isso? De que forma isso está me ajudando? Ou melhor, de que forma eu posso aprender com isso que me aconteceu? Entende? Você dar novos significados aos fatos que acontecem e não simplesmente ficar focando no lado negativo do evento ou da coisa. E o terceiro erro, com base na neurociência, é quando você reage no impulso. Sabe quando você tem uma situação chata e que naquele momento você é inundado por sentimentos de querer reagir na hora, de querer extravasar, de querer xingar a pessoa, que onde você literalmente saiu do seu eixo? Isso acontece quando o seu cérebro primitivo assume a situação e você passa a não agir pelo lado racional. E aqui vai uma dica, né, muito importante, que é entre o que a pessoa te fala e o que você vai dizer, existe um espaço. E esse espaço é o silêncio, é você permitir que o seu cérebro esteja absorvendo aquilo, você escutar com atenção. O nosso problema é achar, às vezes, que ficar em silêncio é a gente baixar a guarda ou a gente ficar por baixo daquela situação. Quando, na verdade, o silêncio, ele é autocontrole. Ele está aqui para nos ajudar. Ele não é o nosso inimigo. Porque, eu não sei vocês, mas eu já passei por uma situação onde eu reagi totalmente ali naquele calor do momento e logo 2 horas depois, ou até mesmo alguns minutos depois, eu parei e refleti na situação e falei, putz, eu poderia ter reagido de forma diferente, porque o que, que aconteceu comigo? Eu deixei o meu eu primitivo assumir o controle, quando na verdade eu poderia ter sido racional, esperado um tempinho para responder, porque como eu disse, o que uma pessoa te diz e enquanto você vai dialogar com ela, existe aquele espaço. E é preciso respeitar esse espaço para que o seu eu primitivo não esteja sempre assumindo o controle, mas sim que você seja mais racional nas suas respostas ou até mesmo no seu comportamento. Você já percebeu que as pessoas que mais se importam com a opinião alheia são justamente aquelas pessoas que passam tempo demais cuidando da grama do vizinho? E o quarto erro é sobre procrastinar a nossa própria vida para ficar cuidando da vida dos outros. E aqui vai um negócio muito comum que eu acho que todo mundo faz, inclusive eu, que é ficarmos se comparando o tempo todo com as redes sociais, com a vida do outro, com a vida perfeita que é pregada na internet, com fulano na mesma idade que você que conquistou as coisas. E isso vai te gerando uma procrastinação sobre sua vida, porque você passa horas e horas na tela do celular acompanhando a vida da pessoa, você sabe o que a pessoa come, o que a pessoa bebe, aonde a pessoa está o tempo inteiro, e você deixa de lado a sua vida, entra numa comparação infinita sobre você ter a mesma idade que ela e você não ter conquistado as mesmas coisas que ela. E assim, o que acontece é que nós estamos passando tempo demais olhando a vida dos outros, quando na verdade a gente deveria estar focando na nossa própria vida, no nosso próprio projeto. A gente fica se adiando, você já percebeu isso? A gente fica se adiando constantemente, adiando a nossa saúde, adiando a o nosso emocional, adiando a nossa atividade física. A gente está sempre se colocando em segundo plano. A gente passa horas e horas, né, cuidando da grama do vizinho, quando na verdade a nossa, dentro da nossa casa, está morrendo. Isso aqui não é sobre gramas, tá? A gente só está exemplificando. Mas assim, fica aí a dica para você, para de ficar cuidando da vida dos outros, para de tentar ficar se comparando com a internet. Vá viver o seu projeto, vai viver a sua vida, né? Vai colocar um negócio que você consegue focar de verdade, que você, né? Olha, eu vou fazer exercício físico ou eu vou estudar por tantas horas, enquanto você fica horas e horas rolando a tela, se comparando com a vida daquela pessoa, aquela pessoa ela está produzindo, ela está ganhando dinheiro para produzir para você, enquanto você fica só procrastinando, fica só assistindo e criando um vazio existencial muito grande no seu coração e às vezes até sendo tomado o sentimento de inveja e insegurança. Porque quando você começa a consumir conteúdo demais e parar de focar no seu eu, você fica com uma insegurança muito grande, porque você não está fazendo nada que vai te agregar, né? Te agregar emocionalmente, fisicamente, espiritualmente.
você começa a simplesmente a virar só um consumidor, né? Você consome conteúdo demais, mas você não consegue estudar, né? Você não consegue agregar conhecimento ali à tua jornada, ou fazer com que algo na sua vida faça sentido, ou fazer algo para você que vai, né, te dar um certo conhecimento, uma certa sabedoria, né, uma libertação, ou até mesmo te evoluir, te fazer uma pessoa melhor. Você só fica consumindo quando na verdade você deveria estar produzindo. E o quinto erro que provavelmente você pode estar cometendo é não ter um ritual de autorregulação. A verdade é que o nosso cérebro, ele ama a previsibilidade. Isso aqui não é papo de coach, não. Você ter uma rotina, você ter ali uma agenda com o que você tem dos seus afazeres do dia, vai te ajudar muito você não cair nessa desregulação. Porque quando a gente está desregulado, a gente está dormindo mal, nós estamos comendo mal, consequentemente acordando atrasado, tá dando tudo errado, o serviço tá um caos total, você começa a agir muito por impulso, você começa a tratar mal as pessoas, a responder com grosseria, aí do nada você tá sensível demais, você começa a chorar sem motivo nenhum, e aí você começa a procrastinar a sua vida, você começa a falar, meu Deus, por que eu tô assim? Eu não tenho motivo para estar assim, mas entende? Você entra ali naquele ciclo vicioso de um desânimo que você não consegue sair justamente porque você está desregulado. Então, você ter uma rotina de autorregulação, você ter uma rotina previsível, onde você mostra para o seu cérebro, ok, cérebro, nós estamos numa área segura, não precisa emitir todos os alertas para o meu corpo para mim ficar em modo defesa, isso vai contribuir para que você se sinta mais seguro, mais tranquilo. E, como eu disse, o nosso cérebro, ele ama a previsibilidade. Então, você ter uma agenda, você colocar, anotar as coisas que você precisa fazer, vai te dar uma certa segurança, né? Eu não sei vocês, mas eu mesma, se eu não tenho a minha agenda anotada com as coisas que eu preciso fazer no dia a dia, automaticamente eu começo a chorar sem motivo, porque me dá uma insegurança tão grande de como se tudo fosse desmoronar a qualquer momento. Então, quando a gente estuda novamente, né, eu vou falar aqui, quando a gente começa a estudar o nosso cérebro, a gente começa a entender como é que as coisas funcionam, você começa a se entender também, porque, olha, eu preciso de previsibilidade, então eu não vou funcionar em algo que seja um talvez, ou ai não, vamos almoçar amanhã, ai talvez a gente vá, ou em cima da hora. Eu não consigo, eu preciso de previsibilidade, porque senão me ataca todo tipo de ansiedade possível, né? Começa a chorar sem motivo, e eu acho que isso pode estar acontecendo com você também. Então, tenta no seu máximo manter uma rotina previsível. Tenta anotar as coisas, os seus afazeres do dia a dia, porque isso vai te auxiliar e vai te auxiliar muito, vai tirar um peso enorme das suas costas. E o sexto erro que você pode estar cometendo é ter a sua autoimagem baseada em cima de elogios. Quando nós sabemos quem somos verdadeiramente, a gente não precisa de elogio e nem de críticas, exceto aquela crítica que vai ser construtiva, que vai nos agregar em algo. Porque, pensa comigo, quando a gente está o tempo todo buscando por validação, buscando por elogios, a gente se torna uma pessoa frustrada, porque nós não conseguimos ser perfeitos 100% do tempo. E a gente vai errar, porque nós somos seres humanos. E a crítica, ela faz parte do nosso crescimento pessoal, para o nosso desenvolvimento. Então, ela vai vir, não tem como você evitar uma crítica. O que pode acontecer é como você vai decidir lidar com essa crítica. Porque, como eu disse, quando você sabe exatamente quem você é, uma crítica que não seja coerente com a sua verdade não vai te abalar, não vai te afetar. Então, você começa a ter um sentimento de confiança. Quando você sabe exatamente quem você é, o porquê você faz o que você faz, não é qualquer crítica que vai te abalar. Porque, assim, você concorda comigo que a pessoa que está constantemente buscando validação, buscando elogio, buscando ser paparicada, quando vem alguma crítica ou quando vem algo que ela não está esperando, ela se frustra completamente. E a verdade é que a gente não vai conseguir evitar essa frustração. E o que a gente precisa fazer é trabalhar isso.
Como que a gente trabalha isso? A gente trabalha isso fazendo pequenas promessas a nós mesmos, como por exemplo, eu, Ana Carolina, eu comecei por hábito a fazer exercícios físicos todos os dias. Não começou assim, começou comigo estando totalmente frustrada porque fazia meses e meses, vai ano, vira ano, e eu não pegava isso a firme, né? Não pegava isso a sério para minha vida, sendo que é uma coisa que faz tão bem para nossa saúde mental, a gente liberar um pouco dessa endorfina que vai acumulando na gente, esse estresse que às vezes o dia a dia nos proporciona, e você ter esses 50 minutos, essa 1 hora de exercício físico, é primordial, seja uma caminhada, seja uma bicicleta, seja uma corrida, seja academia, enfim, qualquer atividade física que você faça vai te ajudar a liberar um pouco essa tensão que você sente, ou o desânimo, enfim, de qualquer sentimento que você possa ter. E começou comigo, eu não contente com a minha situação. E aí eu fiz um compromisso comigo mesma, que era fazer 66 dias de exercício físico, 1 hora por dia sem falhar. Mas durante esses 66 dias eu tinha que concentrar todo o meu esforço. E hoje eu consegui cumprir essa promessa para mim mesma. Não estou dizendo que foi fácil, porque como eu disse, você tem que exigir uma concentração, você tem que colocar não só motivação, você vai precisar colocar uma dose de disciplina nisso também. E quando você consegue fazer isso, quando você consegue alinhar uma dose de motivação com a dose de disciplina e a vontade de cumprir algo que você mesma se prometeu, isso vai te gerar confiança. E isso ninguém pode destruir sobre você, porque hoje eu penso assim, pode falar de tudo, menos da minha disciplina, porque quando eu decido fazer algo, eu vou lá e faço. Eu vou lá e cumpro o que eu estou prometendo. Então, pegue por hábito colocar pequenas promessas para você. Comece a fazer um empilhamento de hábitos bons, algo que vai te fazer bem, algo que vai te fazer bem, para você não ficar dependente de elogios de outros ou ficar em ambientes, né, ou concordando até mesmo com as coisas que às vezes não fazem sentido para você, simplesmente para você ganhar um elogio. Porque quando a crítica vem, e ela vai vir porque não tem como evitar, você pode acabar ficando frustrado por não ter uma autoconfiança em si mesmo, uma autoimagem forte. E o sétimo erro é um erro venenoso, silencioso, que te mata e corrói aos poucos, que é você dizer sim quando na verdade você quer dizer não. E a verdade aqui é que nosso cérebro, cada vez que nós dizemos sim, quando na verdade deveríamos e queríamos dizer não, ele entende que nós somos negociáveis, que nós podemos ficar para o último plano, que nós não somos a nossa própria prioridade. Então, por exemplo, quando aquele amigo ele te chama para tomar aquela cervejinha de boa após o expediente, quando na verdade você faz academia depois que você sai do trabalho e você fala sim porque você quer ser legal, porque você quer se enturmar, você está dizendo para si mesmo, na verdade, para o seu cérebro, ok, tudo bem, nós somos negociáveis, nós podemos ficar em último plano. Então você não pode reclamar quando você não consegue cumprir com as suas próprias promessas, com seus próprios objetivos que você coloca para si mesmo, porque constantemente você está se adiando para caber no mundo do outro. Você está constantemente dizendo sim, quando na verdade você deveria dizer não. E convenhamos, mais vale um desconforto momentâneo do que uma vida inteira com aquela amargura de ter sido traído. E aqui eu quero colocar uma observação bem grande, que é: para de adiar você mesmo para colocar os outros em bem-estar. Para de ficar desagradável para agradar os outros. Não é não. Sabe aquela famosa frase, se ficou em dúvida, a resposta é não? Comece a praticar isso na sua vida. Comece a que o outro fique desconfortável e não você, para você não ter que ficar ruminando aquele pensamento, ai, mas eu poderia ter dito não. É, poderia e deve dizer não. Não fique adiando. Pega e fale não, não é ponto. Toda vez que você tiver dúvida, é não. A resposta é não. E o oitavo erro é o vício do vitimismo. Pare de ser vítima.
Pare de culpar o despertador, de culpar a sua vida, de culpar o seu emprego, de culpar o busão que você tem que pegar cedo. Pare de culpar o governo. Pare de entrar na zona do vitimismo. Sabe, o que eu mais vejo hoje é brasileiro se colocando na zona de vitimismo. Não só brasileiro, eu acho que ser humano em geral. Ele acha que ser vítima é um benefício, quando na verdade o mundo não te deve nada, né? Não vai trabalhar não para você ver. Porque assim, nada cai do céu, gente, literalmente nada cai do céu. Então, se a gente ficar naquela posição de vitimismo, a gente passa a aceitar o que a vida nos fornece e não o que a gente quer e não o que a gente deseja conquistar. Então, assim, toda vez que aquela onda de vitimismo vir para você, fala: olha, sai para lá, porque aqui você não tem vez. Porque o futuro que eu quero depende apenas de mim mesmo. E eu ficar naquela zona de vitimismo não vai me ajudar em nada, não vai me acrescentar em nada. Muito pelo contrário, só vai despertar mais problemas psicológicos, né? Mais depressão, mais ansiedade, mais tristeza, mais descontentamento pela vida que a gente leva. Então, pare de ser vítima. Você não é vítima. O mundo, ele não te deve nada. Quem deve para você é ti mesmo, é tu mesmo que tem que ir atrás dos teus projetos, ir atrás de criar a tua empresa, de criar o seu conteúdo. Então, ninguém tem a obrigação de te ajudar, mas você sim. Você é sua prioridade, você é seu compromisso diário. E o nono erro é você não ter um diálogo cruel consigo mesmo na frente do espelho. A verdade é que a crítica do outro ela só te dói porque você já sabe que isso existe dentro de você, mas que você não quis confrontar. Então, é totalmente primordial que você olhe para ti mesmo com muito cuidado, que você olhe para dentro de si e veja no que você pode melhorar. O seu erro é ser a sua pior inimiga constantemente. Quando você começa a dizer para você mesma: eu sou um fracasso, eu sou um erro total, tudo que eu faço não fica bom, tudo que eu coloco a mão não dá certo. Para de ficar alimentando esses pensamentos negativos em cima de você. Passe a olhar sobre outra perspectiva. Comece a falar: eu estou melhorando, eu posso ser melhor nisso, eu posso aprender com isso. Então, busque alternativas para você não ficar tentando colocar o seu cérebro constantemente validar algo ruim que está dentro de você. Então, quando você fala assim: eu sou um fracasso, o seu cérebro ele vai ficar constantemente te bombardeando de informações ou buscando algo que confirme que você é um fracasso. Então, para de fazer isso com você mesmo. Comece a olhar sobre uma perspectiva do tudo bem, eu não sei, mas eu posso aprender. Eu acho que essa frase é a coisa mais linda que já inventaram. Você sabe fazer tal coisa? Eu não sei, mas eu posso aprender. Porque você não é burro nem um retardado. Então você consegue aprender tudo o que você se dedicar e você se propor a fazer. Então mude a sua perspectiva, comece a eliminar esses sentimentos de dentro de você e comece a dar novo significado ao que você pensa sobre si mesmo, para que quando uma crítica vir, ela não te doa tanto, mas sim que você olhe para ela, absorve o que é importante e o que não é importante você consiga a jogar fora. E o último erro é você ficar ruminando algo que aconteceu no seu passado. O ato de você ruminar o seu passado é repetir a dor sem obter nada em troca. Você não pode controlar o que aconteceu, mas você controla a narrativa. A grande diferença de uma pessoa que é inabalável para uma pessoa que, por qualquer coisinha, está desmoronando, não é a ausência de problemas. Porque, na verdade, o mundo ele continua sendo caótico. As pessoas, elas costumam ser difíceis. A diferença é a sua autorresponsabilidade. É como você vai lidar com isso. É aquele momento em que você se pergunta: o que eu posso aprender com isso? O que isso está tentando me ensinar? O que essa situação está tentando me dizer? E aqui eu quero finalizar este vídeo te dizendo que maturidade emocional, como vimos, não é sobre você não sentir, é sobre como você controla esse turbilhão de pensamentos, esse turbilhão de emoções, para que elas não definam as suas ações. É como você se torna melhor, permitindo sim você sentir essas emoções, mas ficando atento ao que elas estão tentando te dizer. E lembre-se,
Você é o dono da sua narrativa. Se tem uma pessoa que pode estar no controle sobre tudo, é você mesmo. Se tem uma pessoa que pode controlar como agir, como falar, como sentir, é você mesmo. Então, preste atenção nos sinais do seu corpo, preste atenção no que as suas emoções estão tentando te dizer. E é isso, eu estou finalizando esse vídeo. Eu sou a Ana. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e me conta com quais erros você se identificou. Eu aposto que com muitos, porque quando eu fui gravar esse vídeo, eu confesso que eu fiquei olhando e falei, nossa, mas isso aqui é para mim, mas isso aqui também é para mim. E isso faz com que a gente possa estar evoluindo. E é isso, pessoal. É meu quinto vídeo. Peço desculpas aí se alguma coisa não ficou legal, não ficou perfeita. E eu estou aprendendo, assim como vocês, eu estou me desafiando a criar conteúdo com base no conhecimento que eu estou tendo, com base no que eu estou colocando em prática na minha vida. E é isso. Valeu. Obrigada, pessoal.